Olá, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje nós vamos trabalhar o quinhentismo, é o nosso último capítulo, a nossa última escola dessa sequência que a gente vem estudando, de trovadorismo, humanismo e classicismo, e agora o trovadorismo. Inicialmente, eu vou trabalhar com vocês no slide para apresentar assim, algumas características gerais, mencionar com vocês sobre a biografia de alguns autores relevantes desse período. E na próxima semana eu trabalho com vocês o conteúdo do livro para que vocês possam ir me acompanhando. Então, não precisa nesse momento vocês se preocuparem de estar buscando lá no livro o que tem aqui nesse slide, tá? Porque depois eu vou ter esse momento com vocês de acompanhamento com o material de vocês. O quinhentismo, na verdade, é um período literário que compreende o século XVI, mais precisamente o ano de 1500 até 1601. A gente fala que a escola quinhentista, ela não é propriamente uma escola literária, mas ela faz parte de uma manifestação literária. Qual que seria a diferença? A manifestação literária é quando um autor ele vai a determinado lugar e ele registra suas impressões, que foi o que aconteceu aqui com os escritores em questão. Em 1500, portugueses chegaram ao Brasil, como você já deve ter estudado isso há bastante tempo, em história. Até 1500, o Brasil possuía ou não possuía nenhum registro histórico ou literário. Não tinha nada escrito, todos os acontecimentos, todas as descobertas, tudo que a gente via não tinha sido registrado. A partir do quinhentismo, houve o registro através dos cronistas, dos viajantes, das pessoas que vinham nas navegações em busca de outras preciosidades, né? O intuito deles não era a escrita, era a exploração, era a expansão das riquezas europeias. Então, em 1500 eles chegaram ao Brasil, como a gente pode ver aqui a imagem, né, os índios de um lado, eles chegando aos navios aos pouquinhos. Esses autores, eles eram na verdade viajantes. Eles não eram artistas, escritores profissionais. Eles vieram quase sempre com o objetivo de enriquecer rapidamente e produzir esses relatos não só para informar os europeus sobre a nova terra, mas também para despertar o interesse dos governantes portugueses pela colônia. Isto é, os aventureiros entusiasmados com a terra recém-descoberta deixaram manuscritos informando sobre o gentio, sobre a vegetação, sobre o clima, sobre a fauna e sobre as riquezas. Então, vocês observam que por aí a gente não tem uma literatura propriamente dita, né? Porque os registros, eles não tinham teor artístico. Eram manuscritos de aventureiros, de viajantes, que se empolgaram com o que viram por aqui e decidiram relatar, transmitir as informações sobre os índios, sobre a vegetação, o clima e todas as riquezas que eles encontraram por aqui. A esse conjunto de obras dá-se o nome de quinhentismo. E temos um documento que é oficialmente considerado o primeiro documento histórico do Brasil, que é conhecido como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês também devem ter conhecido sobre ela na história, na disciplina de história. Essa carta descreve as belezas da nova terra, sobre as riquezas, sobre os índios. O objetivo dessa carta de Pero Vaz era relatar tudo, é como se ele estivesse fazendo uma fotografia, uma filmagem da nova terra, por isso ela é muito detalhada, ela precisaria conter todos os detalhes de tudo que eles viam aqui, com a intenção de fazer com que eles lá pudessem mensurar, entender o que foi descoberto, né? Os hábitos, os costumes daqui e tudo. Esta terra, me parece, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras delas vermelhas, delas brancas, e a terra por si toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Veja que ela é bem descritiva, né? A feição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência com que tem que mostrar o rosto. Ou seja, eles são tão inocentes em mostrar suas vergonhas como se estivesse mostrando o próprio rosto, porque ali há pura inocência.
Então, é a descrição, é como ele via, houve um certo deslumbramento por parte dos portugueses, por parte dos europeus em relação ao Brasil e aos povos. Isso foi a primeira impressão. A gente vai percebendo que, com o passar da convivência, ao longo dos dias, eles vão começando a se estranhar. Esse aqui é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. A literatura do quinhentismo é uma literatura que é dividida por dois nomes, por dois momentos. A literatura catequética, que é aquela mais religiosa, escrita pelos padres, e tem a literatura de informação, que é aquela literatura que tinha o objetivo simplesmente de informar sobre algo. Então, na literatura catequética, além das crônicas dos viajantes, havia também a poesia religiosa cultivada pelos jesuítas no trabalho da catequese. Os representantes mais significativos da poesia jesuíta ou jesuítica do quinhentismo brasileiro são Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José de Anchieta, que era conhecido como amigo dos índios. Em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o cristianismo, a fé e catequizar os índios, porque num trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala para o rei que o que há de mais precioso de conquistar aqui no Brasil seria a evangelização, a conversão desses índios. Então, ele vai divulgando, mostrando como eles não têm nenhum tipo de religião, e a gente está vivendo aí a questão da contra-reforma, da reforma protestante. Então, há uma necessidade de conquistar mais fiéis. E como eles veem que os índios não têm nenhum tipo de religião, de adoração ao Deus católico, eles mandam os jesuítas numa companhia chamada Companhia de Jesus para virem catequizar aqui. O padre, esse padre José de Anchieta, ele escreveu a primeira gramática do Tupi-Guarani, que é uma verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos. A arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil em 1595. José de Anchieta escreveu muitos tipos de textos, poesias, peças teatrais, cartas, sermões, tem sermões famosos, tem uns sermões aqui que foi feito em São Luís. Merece destaque, no entanto, apenas a parte poética e teatral. Lembrando que no teatro ele usava uma linguagem bem simples, que era uma forma acessível de decorar a língua e ao usar personagens das próprias tribos, ele conseguia evangelizar e falar sobre o bem e o mal. Na poesia, sua linguagem é simples, os versos são curtos, ou seja, todos com 5 sílabas, que são redondilha menor, e o assunto é sempre religioso, de ostentação aos bens terrenos. Já o padre Manuel da Nóbrega escreveu uma das mais famosas cartas relatando os acontecimentos referentes à sua chegada no Brasil. Agora, é incontestável a importância do padre José de Anchieta e do padre Manuel da Nóbrega, porque eles, em 1554, fundaram este colégio aqui, que é chamado Pátio do Colégio, o Planalto de Piratininga, e aqui deu origem à cidade de São Paulo. Se você tiver a oportunidade de visitar São Paulo, lá no centro, aqui mais para o lado tem um sino, para o lado esquerdo tem um sino, e no sino tem uma placa que diz assim: aqui nasceu a cidade de São Paulo. Se vocês puderem, um dia não deixem de visitar. Nós temos um quadro esquemático que divide bem aqui essa era, esse período. O período de 1500, o que a gente tem? Os primeiros documentos sobre o Brasil. Então, nada de literatura, no máximo algumas crônicas, poesias religiosas, mas a gente tem como principal documento a Carta de Pero Vaz de Caminha. De 1500 a 1601, uma grande diferença, porque em 1601 a gente tem o início da Era Barroca, já começando com a apresentação de um livro, que tem características totalmente diferentes, que é chamado livro Prosopopeias de Bento Teixeira. Em relação às denominações, o quinhentismo se subdivide, ou ele também é conhecido como literatura de informação, literatura dos viajantes, ou literatura sobre o Brasil, literatura catequética. Você pode encontrar essas denominações em outros livros. Em relação ao período informativo, sobre os autores, eles não eram propriamente literários, eles tinham uma proposta meramente utilitária. Porque, olha só quem escrevia: os viajantes, os cronistas de ofício, os missionários.
Então, eles tinham mais intenção de escrever textos que seriam úteis do que textos de entretenimento. Em relação a esses autores do período informativo da literatura de informação, a gente pode destacar o próprio Pero Vaz de Caminha, com a famosa Carta ao Rei Dom Manuel I, Pero Lopes de Souza, com o livro Diário de Navegação. Veja que pelo próprio título a gente já sabe do que se trata, né? Sobre as rotinas durante do período da navegação. Gabriel Soares de Souza, com o Tratado Descritivo do Brasil, Hans Stander, com as duas viagens ao Brasil, e Jean de Lery, com a viagem à Terra do Brasil. Em relação às obras, elas não eram literárias, não eram literatura propriamente dita. Por quê? Porque faltava ali o caráter inventivo, né? Por que não existia uma literatura ainda? Porque primeiro os portugueses que vinham e escreviam, eles não se fixaram no Brasil. Eles vinham, passavam pouco tempo e iam embora. E com eles levavam os registros. Um outro motivo para ela também para essas obras não serem consideradas literatura é devido à qualidade. Eles não tinham intelecto suficiente, esses viajantes, esses cronistas, essas pessoas, eles não tinham capacidade suficiente de escrever textos artísticos, sim descritivos. Portanto, ela não é considerada literatura propriamente dita. Sobre essas obras literárias, o que a gente tinha, gente? Cartas, diários, relatos e tratados. Né? Se tivesse que ser literatura, a gente teria que ter aqui uma descrição de poesia, de música, de novelas, de narração, de contos, né? O que a gente não vê. A proposta da literatura de informação é que as obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. Então, era meramente comercial, né, capitalista. E a gente tem aí a proposta político-econômica, que seria evidenciar o potencial de riqueza, e a proposta contra-reformista, que seria a conversão dos indígenas. Em relação ainda ao período de informação, a gente pode destacar sobre o conteúdo dessas obras, o que tinha escrito, sobre o que eles escreviam. Essas obras limitavam-se à informação, à coleta e dados sobre a terra. Sobre o que exatamente? Sobre tudo que eles pudessem registrar: o clima, o solo, a vegetação, o relevo, os índios, o comportamento, as roupas, o corpo, a alimentação, a cultura, a comida, tudo. O estilo dessa escrita era bem clássico tradicional de Portugal, por isso os textos eram objetivos, claros e comedidos, ou seja, bem concisos, sem muitos detalhamentos. Reflexos em períodos posteriores a gente pode perceber, por exemplo, na escola do romantismo e no modernismo. Muito do que se lê no romantismo é reflexo daquilo que foi relatado lá no quinhentismo. Por exemplo, no romantismo a gente vê a revisitação do Brasil primordial através da visão mítica do índio e da paisagem, com o mito do bom selvagem. No modernismo, por exemplo, no romantismo a gente tem a primeira geração que é chamada de indianista, que faz menção, né, homenagem, referência a esse período. No modernismo, a gente vê os movimentos de raízes, de buscas dos arquétipos culturais. Os movimentos que surgiram lá no modernismo, que lembram o quinhentismo, são os movimentos de pau-brasil, verde e amarelo, o antropofágico e o tropicalismo. Aqui a gente tem algumas poesias do romantismo, que são de outros períodos, como do modernismo, que fazem menção. Aqui a gente tem uma poesia de Chico Buarque, Fado Tropical, eu não vou nem ler nem cantar para vocês, mas eles fazem intertextualidade com obras do quinhentismo, tá? Murilo Mendes e tal. Então é isso, o quinhentismo é uma escola literária que vai de 1500 a 1501. O principal documento é a carta, principais autores José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Pero Vaz de Caminha, mas a gente viu que tem uma listinha, né, de outros autores que eu apresentei aqui para vocês. Deixa eu chegar até lá. Acho que eu já passei. Tá aqui mais para baixo. Esses são os principais. Perdi, senhores. O principal objetivo era relatar, descrever sobre as descobertas, né? Nós tínhamos cartas, diários e relatos. Está aqui os autores: Pero Lopes, Gabriel Soares, Hans Stander e Jean de Lery. E os principais escritores, eles eram os próprios viajantes, os cronistas, né? Os missionários que vieram nessa empreitada. Na próxima semana eu vou trabalhar com vocês
o conteúdo no livro para que a gente possa acompanhar lá passo a passo e vocês possam seguir comigo. Hoje foi apenas uma apresentação desse assunto. Um abraço e até a próxima.